Pablo Marçal, Tabata Amaral, Marina Helena. A gente vai discutir essas estratégias aqui e, obviamente, vai reagir ao debate. Aí, vai. Foram convidados os 6 primeiros colocados nas pesquisas, estão aqui presentes da esquerda para a direita do seu vídeo. Tabata Amaral, do PSB, candidata, seja bem-vinda, um bom dia. E bom dia a todos que nos acompanham. Marina Helena, do Partido Novo, candidata, bom dia, também seja muito bem-vinda. Bom dia, Marcela, bom dia, Tabata, bom dia, Marçal. Pablo Marçal, do PRTB, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcela, bom dia, Tabata, a Marina. Bom dia, e Arthur. faça um excepcional dia você que está assistindo esse debate. Todos os candidatos foram convidados e aceitaram participar pelas regras estabelecidas. Os espaços vazios de José Luiz da Atena, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos marcam as faltas. A Veja ficou bastante puta que os caras não foram e sempre que pode ali, ó, como nesse início de falas, reiteram que foi um desrespeito à população, que eles firmaram um compromisso, eles assinaram um compromisso de que estariam por lá e não foram. Então acho que é importante botar. Pelas regras, então, Tabata Amaral, para a sua primeira pergunta, a senhora tem 30 segundos. Minha pergunta é para o candidato Marçal. Nós temos em São Paulo uma situação muito grave de insegurança alimentar. São Paulo bateu recorde de extrema pobreza. São mais de 700 mil pessoas nessa situação e de cada 4 pessoas que vivem aqui em São Paulo, uma sofre de insegurança alimentar, ou seja, corre o risco de passar fome. No seu plano de governo não há nenhuma menção a isso, então queria lhe dar a oportunidade, o que você propõe? Vou tirar o chapéu aqui para todas as mulheres que vieram nesse debate, Tabata e a Marina, e falar que a gente está com um problema de masculinidade, virilidade nessa nação, por isso os homens, principalmente o que lidera a prefeitura, não teve coragem de vir. Então tiro meu chapéu, eu vou deixar ele aqui porque é de tirar o chapéu mesmo. Eu me proponho aqui, Tabata, a pergunta que você fez vai ser respondida no Instagram Pablo Marçal 1, mas eu vou ler as 28 principais propostas para a cidade de São Paulo. Eu espero não ser deselegante com isso. Mas a sua pergunta vai ser respondida logo após o debate. Eu vou aproveitar porque ele não sabe o que responder. É isso. Eu vou pegar, são 28 propostas. A primeira chama-se COD, que é a Central de Operações Integrada de Dados, que é uma política anticrime que a gente vai fazer. Lembrando que o que você me perguntou vai ser respondido logo em seguida. O que eu quero que vocês entendam dessas 28 propostas é que as pessoas que estão nos assistindo é por conta de proposta, não é pegadinha. Aqui existe um circo armado. O circo ontem no restaurante decidiu que Nunes e Boulos e o Datena não viriam, inclusive você vai no meu Instagram agora, Pablo Marçal 1, eu não imaginava que eu teria acertado isso. Nós fizemos uma produção esse final de semana, prevendo o que aconteceria aqui nesse debate, e realmente aconteceu. Pode ir agora, nesse exato momento, para você acompanhar. E, inclusive, na hora que terminar o debate, eu já respondo a pergunta da Tabata. Infelizmente, ficamos sem resposta, mas no mesmo tema. Não tá. A gente tem aqui o Felipe Sabará, que coordena o plano de governo do Marçal. Inclusive, Marina foi pré-candidata a vice-prefeita dele. Enquanto era secretário do Dória, homem forte do Dória, Felipe Sabará propôs distribuir ração para alimentar as pessoas mais pobres. Então, minha pergunta é, você concorda ou não com essa proposta do Felipe Sabará? Você concorda ou não em distribuir ração para as pessoas mais pobres? Segunda pergunta que vai ser respondida no Pablo Marçal 1, seguindo o plano de governo. Vamos lá, 2 coisas. Primeiro, é fake news isso aí, tá? Não era ração, era a tal da farinata, que inclusive é um projeto da igreja. Ele não inventou isso, ele só ia ampliar, o Dória só ia ampliar um projeto que já existia. A estratégia do Marçal, isso mostra, cara, o despreparo, não só do Marçal, mas das pessoas que vão escolher ele como candidato. Por quê? Parte da habilidade que você tem que ter para você ser um dirigente, para você ser um líder, para você ser um prefeito, não só você ter respostas para as coisas que vão te perguntar relacionadas à cidade, porque ele não tem a menor ideia de como resolver esse problema, essa é a verdade, mas também a capacidade de improvisação e de você agir conforme a demanda. De repente você está num debate e te pergunta sobre isso, cara, você tem que ter uma capacidade melhor para responder aquilo do que, depois eu te respondo. Cara, pelo amor de Deus, gente, assim, não é possível que a gente vai estar num país em que só conte a mitada. E de novo, eu não sou contra a mitada não, velho. Quer mitar, pode mitar, mas não pode ser só isso. O cara já falou assim, Dani, que não vou responder nada. Vamos dar umas mitadas aí, a galera vai gostar de mim. É isso.
Vai lá. Não, eu quero falar sobre isso daí, eu quero comentar os 2 pontos. Primeiro, sobre a tal da ração que você falou, isso daí é realmente uma fake news, inclusive foi um projeto que à época foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo, inclusive foi proposto por um vereador que era de centro-esquerda, que era o Gilberto Natalini, e depois o Dória sancionou e disse que implementaria isso. E isso seria uma ação, mais uma ali para fazer com que as pessoas que não tinham absolutamente nada para comer tivessem mais uma opção. Ou seja, era um projeto ali para ajudar a erradicar a fome, né? Não tem nada disso de distribuir uma ração para as pessoas. Isso é um comentário bastante idiota que foi muito divulgado pela extrema esquerda na época. E, cara, eu vou discordar, Arthur. Eu acho que a estratégia do Marçal tá correta, sabe por quê? Os principais adversários dele são Ricardo Nunes, Datena e Boulos, né? Principalmente o Boulos, né? O Datena nem tanto. A partir do momento que os caras tomam uma atitude de não ir no debate, eles também estão agindo estrategicamente. Eu acho uma pena, né? É óbvio que o que a gente gostaria de ver é um debate com todos os candidatos, todos eles falando muito mais de propostas, muito mais das cidades do que, a baixaria que tem sido. É óbvio que esse era o ideal. Mas a gente não vive no mundo ideal, a gente vive no Brasil, na civilização do espetáculo. Dito isso, os candidatos preferiram não ir no debate para eles não tomarem os cortes do Marçal nas redes sociais. Se eles não foram no debate por isso, o Marçal ele vai para uma estratégia totalmente diferente, que ele faz o seguinte: eu não vou participar desse debate, eu vou participar, só que sem participar. Eu estarei lá e eu não vou responder absolutamente nada e vou ficar lendo as minhas propostas. Eu acho ridículo isso. Isso é ridículo. Isso mostra como, infelizmente, o brasileiro não tem capacidade de avaliação. Cara, se você se propõe aí num debate, uma pessoa faz uma pergunta educada pra você. A pergunta da Tabata não foi nem atacando ele. Foi a pergunta, cara, o que você vai fazer pelas pessoas que estão com insegurança alimentar? Depois eu te respondo isso. Pelo amor de Deus, cara, assim, isso é de um despreparo. Eu não tô falando que não vai dar certo. Pode ser que ele ganhe por causa disso, porque as pessoas são burras. As pessoas não conseguem avaliar que, cara, essa não é a resposta que você deseja de um prefeito. Infelizmente, né, a gente tem que lidar com esse tipo de merda, né, cara? Vamos lá. Vai ser uma política de pré-crime com análise, né, através de tecnologia para você mudar. O que acontece? Nós temos 28 propostas. O número desse candidato que vos fala é 28. Agradeço de novo pela pergunta. Ela vai ser respondida logo depois do debate da Veja. As associações primárias. A questão de 28, quem antecipa o governo, hoje a gente gasta bilhões de forma errada onde? Na segurança. E a gente precisa inverter isso para gerar mais emprego, mais renda e investir isso na educação. Ok. Candidato, para quem que o senhor vai fazer pergunta? Marina, fale o que você quiser no seu tempo. Qual que é a graça, velho? Bom, cara, ele tá imitando o Fernando Collor no debate Primeiro, do ano 2000. eu queria parabenizar Pablo Marçal e Tabata Amaral por estarem aqui hoje. A gente tem aqui, 3 candidatos fujões. É isso mesmo, fujões. Quem deveria estar abrindo esse debate, fazendo a pergunta, era o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não veio aqui. Pior do que isso, gente, eles todos, os 3, tanto Nunes, quanto Boulos, quanto Datena, assinaram um termo de compromisso dizendo que estariam aqui hoje e fugiram. Como é que a gente quer, para a nossa cidade, para comandar a nossa cidade, alguém que tem medo do confronto de ideias? Como é que alguém que tem medo do confronto de ideias vai combater o PCC que está infiltrado nos transportes, vai combater o crime organizado que domina a nossa cidade, vai combater a corrupção dos contratos aqui na cidade de São Paulo, vai combater o desperdício do dinheiro público e vai combater aquilo que é hoje o maior problema do nosso país, que é a censura? Quem tem medo de crítica, quem tem medo de crítica não deve ir para a política. A política, gente, é o lugar de quem aceita a crítica e resolve problema. Não é de quem corre de problema. Foi bem. 1 fujão, 2 fujões, 3 fujões. Eles colocaram na minha conta isso, que eu sou um descontrolado. Mas pelo menos sou homem para assumir o compromisso e até o final. Existe um governo que está acontecendo agora, chama governo do Dória. É mais um fujão que quando mandou fechar tudo aqui nessa cidade foi para outro país, tirar férias. Nunes e Datena. Se você não quer esses tipos de homens que não assumem seus compromissos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o M. 3 virou M, entendeu? Puta, não, que gênio, que gênio. Nossa, esse cara tem que ganhar. Bom, gente, eu vou dizer para fazer o M de Marina.
Helena, a gente está vivendo um problema muito grave no nosso país. A gente está vendo um judiciário que cala as pessoas, que faz questão de perseguir pessoas politicamente, que não aceita o confronto de ideias. Quem quer ser candidato não pode fugir do confronto. Isso é fundamental. Você defendeu o PL da censura. Tem até um artigo seu para o Estadão defendendo esse PL. Eu acredito que a democracia, ela precisa da liberdade de imprensa. As pessoas devem criticar aquilo que elas não concordam. E a gente não deve prender ninguém por conta de opinião. Eu queria saber de você, o que você acha dessa ditadura da censura do judiciário aqui no Brasil? Primeiro, dizer que eu tenho sim orgulho de ser propositora, autora de uma proposta para que a gente traga mais regras para as redes sociais. Nunca vou defender que a gente fale do conteúdo, que a gente queira boicotar o que a pessoa pode dizer ou não. Mas falta transparência, tem muito financiamento na rede social que a gente não fica sabendo, post que é deletado e a gente não pode nem questionar, robô que existe e está propagando fake news. Então acredito sim, defendo que a gente tenha regra na rede social para os grandes, igual a gente tem na imprensa. É mentira! O que ela está falando é mentira. O que ela fez é o seguinte, existe uma demanda mundial, que são os tais dos princípios de Santa Clara, para que você regule as redes sociais no sentido de proteger o usuário das empresas. O que o 2630 fazia não era isso. Exato. O 2630 objetivamente falava que você não podia fazer discurso de ódio. Discursos antidemocráticos, tá, mas o que é discurso de ódio? Você não tem a definição. Então você está falando de um projeto de censura. E ela mentiu. Vamos ver se a Marina Helena vai saber depois. Permita-me só fazer um adendo, Arthur. Obviamente aí ela tá mentindo, porque ela tá dizendo que ela está defendendo uma transparência nas redes, né, contra posts que são deletados dos usuários, só que na verdade ela defendia o PL 2630. O PL 2630, como você disse, tratava de que discurso de ódio deveria ser apagado, de que discurso antidemocrático poderia ser apagado, ou seja, a gente que na época defendeu o impeachment da Dilma Rousseff poderia ter as redes sociais deletadas e censuradas por defender um suposto ato antidemocrático. Então, o PL 2630, além de censurar, também privilegiava alguns, principalmente a questão de direitos autorais, a questão de jornalismo profissional, ou seja, só os jornalistas profissionais seriam os verdadeiros detentores da verdade. Então isso daí que ela está dizendo é mentira. Ela mistura um discurso falso para tentar defender o indefensável, que era o PL 2630. A Tabata tanto defende censura que ela inclusive processou um humorista que fez uma piada, que é o Bruno Lambert, processou dizendo que o cara fez uma piada que não deveria ser feita, etc, sendo que o cara estava exercendo o trabalho dele num palco com pessoas aplaudindo e dando risada das pessoas, dando risada das piadas feitas por ele. Então ela sim defende censura. Não vem com esse papinho mole aqui que não vai colar. Pode fazer de fato para combater fake news, trazendo o debate aqui para São Paulo, é investir na educação. A gente tem uma população que cai muito facilmente em fake news. Infelizmente, a gente lidera esse ranking no mundo. E é por isso que eu venho denunciando o quanto a educação de São Paulo caiu, mas também venho batalhando para que a gente alfabetize, tenha uma educação integral, holística, que forme nossa população para ter o quê? Pensamento crítico, que infelizmente parece que não querem isso. E só também pontuar a covardia de quem não veio aqui hoje. Querem, pessoal, que essa eleição seja decidida pelos partidos políticos, em sala fechada, e não por você, eleitor, que tem o direito de conhecer as propostas. Então, essa mesma covardia que a gente está vendo, especialmente de Nunes e Boulos, a gente também vê aqui com o Marçal, quando se recusa a responder as minhas perguntas e coloca tudo na rede social, porque deve ter alguém lá pesquisando e formulando a pergunta para ele. Posso falar? Ela acertou no final, cara. Sim. É verdade. E agora a Marina Helena não vai lembrar do Bruno Lambert. Fala, você é tão a favor da liberdade de expressão que você meteu o Ministério Público para acabar com o emprego de um humorista. Exato. Hoje já existem duas leis. Você tem, sim, penas para quem ofende. A gente tem o Marco Civil da internet. O que a gente está vendo hoje no Brasil é um judiciário que está passando por cima do Congresso para prender aqueles que têm opinião divergente das suas e fazendo perseguição política. Por isso, eu defendo a democracia, eu sou contra a censura e eu defendo o impeachment de Alexandre de Moraes.